Agora vamos conhecer um pouquinho das nossas células individualizadas, sozinhas. Quando a gente fala genericamente leucócitos, a gente vai falar em combate de infecção. Só que a gente já percebeu que os leucócitos se subdividem, tem a sua especialização. Existem os leucócitos, né, que são fagocitários por natureza, mas a medula óssea é capaz de produzir a célula especializada, ou seja, o neutrófilo, que é a primeira linha de defesa, é o que tem maior quantidade, mas ele pode produzir o eosinófilo, ele pode produzir o basófilo, ele pode produzir, inclusive, linfócitos quando necessário, em termos de uma maior quantidade ou monócito, dependendo da situação clínica, ok? Então nós temos aí o leucócito, uma apresentação, né, numa ampliação, né, hoje com a microscopia eletrônica é fantástico, as imagens são fantásticas. Então o leucócito combate a infecção. Falou leucócito, infecção. A gente já fala logo em infecção. Neutrófilo, agora vamos lá. Quando você fala da primeira linha de defesa, presta atenção nisso, ponto importante. A gente vai ver que a maior quantidade de células de defesa são os neutrófilos. É a primeira linha de defesa do organismo, gente. 40% a 60% de todos os leucócitos são do tipo neutrófilos. E a gente vai precisar mostrar, e eu vou mostrar no próximo slide, que o neutrófilo ele amadurece, ele tem uma linhagem de amadurecimento. Então, os neutrófilos combatem infecções bacterianas, bactérias, e fazem fagocitose. Lembra aquele processo que ele engloba a partícula estranha e destrói ela? Então, presta atenção na informação de que os neutrófilos aparecem em infecções bacterianas. Porque quando alguém tem uma infecção pulmonar, uma infecção urinária, uma infecção gastrointestinal por bactéria, nós vamos ver no exame laboratorial o número de neutrófilos aumentarem, porque eles são responsáveis pelo combate a bactérias. Então, se a infecção é bacteriana, eu vou precisar de uma quantidade de soldados maior, concorda? Então, os neutrófilos, eles são responsáveis pela defesa, né, do organismo de invasões bacterianas. Só que existe, do momento em que a matriz lá, lembra da célula-tronco? Ela resolveu formar neutrófilos, porque está precisando, já algumas células morreram no dia a dia. Gente, neutrófilo fica circulando a todo tempo. Se você faz um corte na pele, um cortezinho na pele, pum, cortou. Vai ficar vermelho, não vai? Processo inflamatório. Os neutrófilos chegam. E qualquer partícula estranha que esteja ali, eles vão englobar, seja bactéria ou não. É a primeira linha de defesa do organismo. Agora, se for bactéria, eles vão invadir. Né? Até fungo, vírus, eles fagocitam, mas a especialização deles é bactéria. Certo? Então, quando a gente fala em neutrófilo, uma coisa que a gente precisa entender, e aí eu trouxe essa figura que eu encontrei na internet, no Google, que é a sequência de amadurecimento dos neutrófilos. Então, preste atenção agora, ponto importante. Eu vou encerrar esse bloco mostrando, né, a diferenciação que o hemograma traz. Quando você olha o hemograma, no exame laboratorial vem escrito assim, leucócito total. É a quantidade de todos os elementos. Vamos relembrar. Basófilo, eosinófilo. Aí vem escrito assim, bastões segmentados, linfócito e monócito. Não vem escrito neutrófilos. Por quê? Os neutrófilos se diferenciam em células amadurecidas, que é aquela que efetivamente faz o combate. E eles são chamados segmentados. Então, segmentados são os neutrófilos maduros, aqueles prontos para combater, aqueles que combatem a bactéria, que combatem o corpo estranho, que fazem a fagocitose. São os neutrófilos segmentados. Então, no exame de sangue, quando você faz o hemograma completo, vem lá escrito bastões e segmentados. Segmentados são os neutrófilos, principal linha de defesa do organismo, primeira linha de defesa, e os neutrófilos na forma adulta, segmentados. Tudo bem, gente? Então, por ser a primeira linha de defesa, tem a maior quantidade. São eles. E tem a sua forma jovem, que são os bastões. Então,
hemograma completo, vem escrito assim, bastões e segmentados. Esses dois, bastões e segmentados, representam os neutrófilos. Neutrófilo na forma adulta, madura, pronta para combater, e os neutrófilos na forma jovem, bastões que não estão amadurecidos a ponto de combater infecções. Eles estão amadurecendo. Ok? E olha a setinha que está aí, bem no meio, mostrando o metamielócito. Lembra que eu falei? Não é todo exame que traz metamielócito. Então, se o paciente apresenta metamielócito, gente, eu posso já raciocinar que eu tenho, né? Se eu olhar o leucograma do paciente, leucograma eu estou analisando a série branca. Aí eu vejo lá, aumento de segmentados, aumento de bastões e já aparecendo metamielócito. Eu já tenho que raciocinar que a célula-tronco está se preocupando em produzir quem? Neutrófilos. E se está produzindo neutrófilo, eu tenho invasão. E muito possivelmente é bactéria ou vírus? Bactéria. É algum processo infeccioso bacteriano. Porque os neutrófilos são especializados em bactéria. É esse o raciocínio que você tem que utilizar. Então, bastões, tá? São formas imaturas, e metamielócito é mais imaturo ainda, é no processo de amadurecimento. E às vezes aparece, né, mielócito e promielócito. Tem aparelho que traz no detalhe. Então eu já sei que promielócito, mielócito, metamielócito são células, né, são precursoras, mas que se já estão aparecendo, eu tenho certamente um processo, né, de defesa ativado, na primeira linha de defesa, que são os neutrófilos. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe e vou dar uma explicação acerca de uma terminologia que é usada na linguagem médica. Muitas vezes, né, os médicos mais antigos, se você pegar médico mais antigo, você vai ouvir isso. Ele fala assim, ó, tem uma infecção com desvio para a esquerda. Ah, esse paciente tem um desvio para a esquerda. Esse paciente tem um desvio para a esquerda. Esse paciente tem uma infecção com desvio para a esquerda. Se você nunca ouviu isso, tá? Fique tranquilo. Mas se você já ouviu e não entendeu, você vai entender agora. E se você nunca ouviu, esteja preparado que você pode ouvir. Porque os médicos podem falar assim, ah, esse paciente fez aqui, ele ainda não tem nem desvio. Às vezes não fala nem para a esquerda, ele não tem nem desvio. Desvio para a esquerda. O que significa essa expressão desvio para a esquerda? Vamos entender. Está dando para entender que o neutrófilo, né, célula-tronco, pode se diferenciar em basófilo, eosinófilo, monócito, plaquetas, neutrófilos. Só que nesse processo de amadurecimento entre a célula-tronco e o neutrófilo maduro, que eu chamo de segmentado, ele vem num crescente, né? Mieloblasto, promielócito, mielócito, mesemielócito, bastonete. Por uma representação da ciência, houve um consenso entre os cientistas que esse amadurecimento celular sempre seria desenhado... Gente, não tem uma explicação científica. Foi um consenso científico para que se evitasse que cada um fizesse uma coisa. Então, eles entraram em consenso e falaram assim, ó, toda vez que a gente tiver que produzir e mostrar esse amadurecimento do neutrófilo, a célula-tronco estará à esquerda e a célula madura à direita. Então, observe que a seta que eu botei lá embaixo, ela aponta da esquerda para a direita. Então, o neutrófilo maduro, que são os segmentados, o que efetivamente faz a defesa, estará à direita. Se você pega um resultado de exames laboratoriais que mostra, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mais à frente eu vou mostrar esse exemplo. É só para você entender agora. Que mostra um aumento dos segmentados, mas um aumento proporcional alto dos bastonetes, que são células jovens, e do metamielócito, pode acontecer ou não, mas eu vou focar no bastonete. Se você tiver um exame, olha só, os bastonetes, muitos exames laboratoriais trazem assim, bastões 0 a 4%, valor de referência, 0 a 4% de todos os leucócitos podem ser bastões. Isso é normal. 0 a 4% de todos os leucócitos podem ser bastões. Isso é normal. 40% a 60%, aí alguns laboratórios fazem 45% a 65%, né? Existe uma diferença de tabela, que eu vou explicar melhor quando eu for falar de valores.
40% a 60% são segmentados. Então, repara, de todos os leucócitos, eu posso ter entre 40% a 60% de segmentados, isso é normal, e eu posso ter 0 a 4% de bastões. Se você pega um paciente que está com febre, tosse, produção de secreção pulmonar, dispneia, queda da saturação, um típico quadro pulmonar instalado, como tem febre, eu suspeito de uma infecção. Faço o hemograma, tem leucocitose, aumento do número de leucócitos totais. E aí você vê 80% de segmentados, ou seja, aumentou muito a quantidade de neutrófilos segmentados. 12% de bastões. Gente, 0 a 4% é o normal de bastões. Se você tem 12%, aumentou muito os bastonetes. Então, olha o eixo que aponta para a direita sendo puxado mais para a esquerda, porque a quantidade de bastões está aumentando. Então, é como se essa seta, que a maior parte está na direita, como começou a aumentar o número de bastões aqui no meio, ela começa a ser puxada para a esquerda. Isso é o que os médicos chamam de desvio para a esquerda. Ah, o paciente tem desvio para a esquerda. O que ele está te dizendo com esse termo? Ele está aumentando a quantidade de bastões, ou seja, tradução clínica disso. O paciente tem desvio, o paciente tem desvio para a esquerda. É uma infecção com desvio para a esquerda. Ele está te dizendo que é uma infecção forte o suficiente para fazer o organismo aumentar a produção de células de primeira linha de defesa, de neutrófilo, mas como ela tem que amadurecer, ele produz muitas células ainda jovens para tentar maturar essas células e combater a infecção. Então, quanto maior o número de bastonetes, a gente pode raciocinar com uma infecção, né, um pouco mais severa. Quanto maior o número de bastonetes, mais grave é essa infecção. Não significa dizer, gente, que o paciente não vai morrer, que o paciente... Alguns morrem, mas não significa dizer que vai morrer. Às vezes você acerta com antibiótico e aí você faz, né? Você já vê nos próximos exames a melhoria do exame. Mas o fato de ter bastonetes aumentando faz muitas vezes na terapia clínica, no CTI a gente vê muito isso. Na terapia intensiva o médico troca o antibiótico, porque ele percebe que aquele antibiótico não está resolvendo. Aí ele faz ou a associação de um novo antibiótico ou ele troca o esquema, a partir dessa informação. Então, o que é o desvio para a esquerda? Um aumento de células jovens que não são capazes de amadurecer, não são capazes de defender. Isso é o desvio para a esquerda. E eu vou explicar ele mais à frente, mostrando em números para que você possa entender. Mas essa imagem eu queria que você gravasse, né? O amadurecimento dos neutrófilos, né? Primeira linha de defesa, o segmentado é o maior número, os bastões, o número mínimo. Quando aumenta a quantidade de bastões, a gente diz que houve um desvio para a esquerda, né, da produção, né, no crescimento de células, e isso faz uma correlação com a gravidade. Tá ok, pessoal?